Deus abençoe a todos, amém, irmãos? Amém. Que a graça de Deus possa estar sobre as nossas vidas. Amém. Vamos abrir 1 Pedro, capítulo 4. O tema dessa noite será uma indagação. É sua vida digna do Evangelho? O tema dessa noite é essa indagação. É sua vida digna do Evangelho? Esse texto ou esse tema não é extraído do versículo a qual iremos ler como versículo principal, mas será extraído de um outro texto em Filipenses que no decorrer da pregação estaremos lendo também essa escritura. Amém. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. Podemos? Amém. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Senhor Deus, acrescente as tuas palavras sobre os nossos corações. Fale conosco, Deus, porque grande é o Senhor para fazer morada em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Um prazer estar aqui mais uma vez. Antes de pregar, estamos num projeto de começarmos a enviar irmãos toda semana para estar aqui. Então, toda semana, não é que vai acontecer já da próxima semana, mas a gente está se programando. Os irmãos sabem que nós tivemos o irmão Eulinário de Chapadinha faleceu e nós tivemos um custo muito grande. Depois, além do custo, no outro dia teve alimentação e depois a gente teve que ir lá mais. Eu fiz 3 viagens de carro. Então, assim, pesou muito e, no entanto, a gente vai tentar focar o máximo possível para que venham mais irmãos e que a gente traga irmãos também para fazer evangelismo, porque não dá mais para deixar desse jeito, Não dá, tem que ter evangelismo, a igreja tem que ter organização, tem que estar, tudo tem que, não estou dizendo que não esteja, estou na minha ausência, eu não sei como está, mas que a gente precisa dar suporte o máximo possível, amém? O texto que lemos começa dizendo, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. O julgamento não começa pelo ímpio, o julgamento não começa pelas ações ímpias, mas o julgamento começa pela própria casa de Deus. Amém. E então, após ele falar isso, é dito, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Ou seja, se nós que servimos a Deus não escapamos de ser os primeiros a julgados, imagine aqueles que são desobedientes ao Evangelho. E para sermos desobedientes ao Evangelho, não necessariamente precisamos ser ímpios, pecadores, podemos estar na igreja. Podemos estar na igreja na classificação de ímpios ou na classificação de pecadores, mas podemos estar na igreja. E versículo 18 diz, e se o justo apenas se salva, ou seja, ele vai ser julgado, ele apenas se salva, ele vai ser encontrado, não é isso, digno do Evangelho, então ele apenas se salva. Mas aqui ele faz outra indagação, e o texto diz, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então, existe o justo, existe o ímpio, existe o pecador. 3 classes de crentes, o justo, o ímpio e o pecador. O justo apenas se salva, vai ser julgado? Sim. É o primeiro a ser julgado? Sim. Mas ele apenas se salva. E a Bíblia chega a dizer que o cristão ele é salvo por um triz. Você sabe o que isso quer dizer? Você sabe o que é um triz? Imagine uma bala perdida, que Deus livre, passou, triscou na sua roupa, mas tocou ali, não feriu a sua carne. Salvação de um cristão genuína é por um triz, porque é a misericórdia. Este triz chama-se graça, chama-se favor imerecido. Amém? E então nós observamos que há então o justo é quem pratica justiça, o justo é quem tem o fruto do Espírito, de Gálatas capítulo 5, o justo é aquele que vive em obediência e luta contra os pecados que estão em seu coração.
O justo não é aquele que se entrega, o justo não é aquele que fica na sua casa, o justo é aquele que luta e combate contra o pecado que tenta nascer todos os dias no seu coração. O justo não é aquele que não tem pecado, o justo não é aquele que é perfeito em relação à humanidade, porque em relação à humanidade ninguém é perfeito. No entanto, Deus nos aperfeiçoa. Amém. No entanto, há os pecadores. Os pecadores são aqueles que não conhecem o Evangelho, que pratica muitas coisas, mas não sabe que a Bíblia ou que a lei de Deus, as instruções de Deus é contra, são pecadores. Praticam algumas coisas, mas eles não lutam contra algum defeito, alguma falha, porque eles ainda não sabem. Mas existe a pior das classes, que é chamada de quê? Que a Bíblia chama? O justo, o ímpio e o pecador. Esta classe, chamada de ímpio, é a pior classe de todas. É aquela classe que Paulo diz que é melhor o homem não conhecer o Evangelho do que conhecer e não obedecer, não praticar. O ímpio é aquele a qual Jesus disse que nunca conheceu. Pode curar enfermos, pode expulsar demônios, pode pregar a palavra, mas Jesus disse: eu nunca te conheci. O ímpio é o que vive uma vida suja, mas parece viver uma vida boa. O ímpio, dentro dessa característica apresentada, dentro do contexto, o ímpio pode estar lá fora. Mas o ímpio necessariamente precisa ser alguém que conhece. Não existe ímpio que não conheça o Evangelho. Ele precisa conhecer a impiedade, os obradores de iniquidade, não é isso? E o ímpio, dentro dessa classificação, seria como que, dentro dessa aplicação, evidentemente, seria como que os iníquos. Vocês estão entendendo? Amém. Seria como que os iníquos. E aí é o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, onde havia uma classe, Mateus 7, 22, onde eles expulsavam demônios, curavam os enfermos. Jesus disse: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que praticais iniquidade. Os iníquos são ímpios, porque a impiedade é um estado de coração, assim como o justo também é um estado de coração. A impiedade é um homem que está no profundo daquela velha vida, enquanto o justo, ele está lutando para ser um cristão. Amém? Então, como eu disse, o tema dessa noite é sua vida digna do Evangelho? Apocalipse capítulo 3, versículo 1 e 2, vai dizer a uma igreja, a um povo, que tinha nome de que estava vivo, mas estava morto. Nós podemos ter nome de cristãos, mas podemos estar mortos. Podemos ter nomes de alguém: olha, aquele povo, aquela igreja, uma igreja séria. Podemos ter nome, mas Deus não olha para nome, Deus olha para a identidade. Deus olha para a identidade. Então, nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, crucial, um tempo em que Deus está chamando a igreja para um profundo exame, para que você de fato possa ter um relacionamento com Deus. Pedro chega a dizer que se você é amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Para você ser amigo de Deus, necessariamente você tem que se tornar inimigo do mundo. Não há como amar um e amar também o outro. Jesus disse: ou você ama um e aborrece o outro, ou você vai amar Satanás e tem que aborrecer, odiar Deus. Deus não aceita uma mulher, uma esposa que coabita com dois homens. Deus nunca aceitou isso. Ou seja, a igreja, que é tido como a esposa de Deus, tido como a esposa hoje noiva, que ainda não houve o arrebatamento, ele veio buscar uma igreja pura, virgem, adornada. No entanto, Pedro disse que o julgamento começa pelos que estão na casa de Deus. Começa por nós, porque somos os primeiros a ser cobrados a ter uma vida de retidão, uma vida de santificação, uma vida de temor a Deus. Se você está num culto, por exemplo, na casa de Deus, e aí na casa de Deus, ouvindo a palavra, você murmura, você reclama, a pregação mexeu com você, é melhor você ir para o mundo. Se dentro de um culto algo te ofende, você olhou para o irmão olhou para você, uma irmã, o que seja, você se sentiu ofendido, é melhor ir para o mundo, porque o Evangelho deveria te trazer paz. Mas se você não tem paz de espírito, ou você precisa descer no pó, dizer: Senhor, eu preciso descer, eu preciso nascer de novo, ou você precisa entender que a sua vida não é digna do Evangelho.
Porque se a vida for digna do Evangelho, há necessariamente um novo nascimento. Não existe cristão sem ser nascido de novo. Então, para você ser nascido de novo, você tem que abandonar o pecado. E nós estamos vivendo nesse período. O juízo começa pela casa de Deus. E Deus, em sua infinita justiça, sabendo Ele e sendo Ele justo que é, Ele começa, como um bom pai, pelos seus próprios filhos. O julgamento começa por ali. E então, naquele grande dia, Ele disse: minha palavra diz isso, mas você estava fazendo aquilo. Minha palavra estava dizendo isso, e você ouvia diariamente os meus servos pregando, e você fazia isso. E aí você vai observar que às vezes nós começamos a sair do padrão por não observarmos, por acharmos que as coisas começam a desandar. E nós temos que ter cuidado com estas coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A questão é, como é o seu dia a dia? É o teu dia a dia que vai declarar. A Bíblia diz que um dia declara um outro dia. Você pode glorificar a Deus, falar em mistério, passar revelação, você pode evangelizar, ganhar almas para o reino de Deus, você pode fazer o que quiser, pegar pegar a sua renda, sua casa e dar aos pobres, tudo isso aí. Deus quer olhar de fato é como está, como é o seu dia a dia. Quem é você? Como você trata as pessoas, como você olha as pessoas, e não é um olhar carnal, e sim com que tipo de pensamento sobe na tua cabeça quando olha alguém, que tipo de julgamento você lança sobre as pessoas. É isso que Deus olha acerca de cada um de nós. Sua vida é realmente digna do Evangelho? Você deve se perguntar, né, se sua vida de fato é digna do Evangelho. Se eu citar aqui 7 pontos, por exemplo, que todo cristão, todo justo tem que ter, como por exemplo honestidade. Imagine um homem que compra e fica devendo, que quando vem um cobrador ainda se zanga, ainda quer brigar, porque está devendo e acha que ainda está certo e não sei o que. A Bíblia diz que a honestidade é um dos princípios fundamentais. Outra coisa, humildade. Você está errado numa coisa, alguém te chamou a atenção em alguma coisa, não adianta se ofender. Agora, se você for um ímpio, você vai se ofender, porque só vai mostrar o que está dentro de você. Essas coisas só revelam o que somos. Essas coisas identificam. Alguém que é honesto, ele simplesmente ele compra, ele paga, ele tem palavra. Alguém que é humilde, quando vem alguma coisa sobre ele, ele vai ter a humildade de analisar, refletir sobre aquilo. Vocês estão entendendo, irmãos? Alguém que tem compromisso com o céu, ele não está preocupado com outra coisa a não ser o céu. A preocupação dele é com as coisas de Deus, é com a alma, é com... Amém? A integridade tem a ver com o caráter do homem. O homem que é íntegro, pode tá alguém andando na rua, caiu R$100 da pessoa, ele nunca vai passar pela cabeça dele por um segundo dizer: podia pegar para mim, estava precisando, mas não, fica lutando, não, mas eu tenho que devolver. Aquela luta não. Quando ele é íntegro, caiu, ele nem titubia, ele entrega. Ele entrega. Alguém quer fazer um acordo assim para se dar bem numa coisa injusta. Olha, pai, faz isso aqui que nós vamos nos dar bem. Olha, vai entrar um dinheiro aqui. Não é muito certo isso aqui não, mas nós vamos fazer. E aí a pessoa fica titubeando porque ele não tem integridade. Mas alguém que é íntegro diz: olha, bora parar com esse negócio aí, eu nem gosto disso aí. Bora parar, porque ele já corta pela raiz. Porque há um sentimento genuíno dentro do homem. Aí entra a justiça, o homem é justo. A mansidão, o cristão genuíno, ele é manso, ele não é ofensivo em palavras, ele não é ignorante, ele não é bruto, ele não é nada disso, ele é um homem manso. Agora, se esses pontos que eu estou citando, ele é um cumpridor da justiça de Deus. Agora, se esses pontos que eu estou citando, se você não se identifica com nenhum deles, é de fato sua vida digna do Evangelho, irmão? Se você olha para estes pontos simples que eu estou falando de maneira superficial, se eu falando acerca disso, você não consegue enxergar em você esses valores que deveriam estar em todo cristão genuíno, é a sua vida realmente digna do Evangelho? Será que é? E aí a gente precisa observar que todo cristão que tem uma vida digna do Evangelho, ele é temente a Deus. A primeira coisa que ele faz é temer a Deus. E guarde esses princípios como temor a Deus, integridade, tudo isso aí, porque eu posso citar alguns textos e lembro que tudo vai se encaixando, amém? Aquele que a vida é digna do Evangelho, ele é um homem determinado. Que é isso?
É para evangelizar? Vou evangelizar. É para orar, para fazer campanha? Eu vou fazer. É para ler a Bíblia? Eu estou começando a ler, estou com um projeto de ler de Gênesis e Apocalipse. Ele não começa em Gênesis e termina em Êxodo, não. Ele vai acabar lá em Apocalipse, porque ele tem determinação. O homem que ele tem, que a vida é digna do Evangelho, ele é um homem, irmãos, que ele é espontâneo. Ele não vai fazer a coisa porque alguém está mandando, não. Ele já vai fazer porque dentro dele há um espírito de ousadia, dizendo: eu tenho que ganhar almas, eu tenho que fazer a obra, eu tenho que falar do amor de Deus. Agora você vê um crente parado, que a coisa não anda, aí o outro, sabe, as coisas não falam do amor de Deus para ninguém. Ali a sua vida está demonstrando que não é digna do Evangelho. Então, alguém que é a vida digna do Evangelho, ele olha para os necessitados, ele analisa, ele reflete, ele tem o prazer de unir as famílias através do amor de Deus. Quando eu falo unir famílias através do amor de Deus, é fazer com que as famílias encontrem Deus, e a família e as famílias, elas tenham uma unidade, não apenas entre elas, mas entre elas e o próprio Deus. O prazer daquela pessoa é ganhar aquela família para Cristo. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus, irmão, você pode, não se engane, Deus não é menino, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você vai plantar, você vai colher. Pode custar, pode ser hoje, pode ser a tua desobediência, a tua hipocrisia, tudo que você semear, você vai colher na hora certa. Aí às vezes Deus vai dando tempo, e a gente pensa assim: rapaz, nada está acontecendo. Irmãos, eu fico com dó quando as coisas são desse jeito, porque quando você vai colher de uma vez, você não colhe, ou Deus faz você colher devagarzinho, aqui, outro ali, ou você vai ter que pegar uma grande colheita, e ai daquele que vai começar a colher tudo aquilo que planta de uma vez. Ai. Filipenses 1, 27 e 28 diz: somente deveis, e daqui eu extraí o tema de hoje, somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então a Bíblia está dizendo: você só precisa viver dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Não é outra coisa, é viver dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis em mim em espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Paulo está dizendo assim: olha, você só precisa portar dignamente conforme o Evangelho de Jesus, porque quer você esteja na presença dos irmãos ou na ausência, as pessoas vão ver Cristo em você. Amém. E Paulo chega a dizer: olha, para que você esteja em espírito comigo, ou seja, nós temos a mesma unidade, o mesmo projeto, o mesmo propósito, as pessoas precisam, quer seja na sua presença ou na sua ausência, falar a mesma coisa. Amém. Quem é o irmão William? As pessoas vão dizer a mesma coisa, quer seja a esposa, quer seja o vizinho, quer seja o sogro, quer seja alguém da rua, quer seja alguém da igreja, tem que dizer a mesma coisa. Quer seja na ausência dele ou na presença dele, vão dizer a mesma coisa. Isso é ter uma vida digna do Evangelho. Amém? Quem é o irmão Jadilson? Aí a esposa dele vai dizer, os filhos vão dizer, o vizinho vai dizer, vão dizer uma mesma coisa, quando alguém tem uma vida digna do Evangelho. Amém, meus irmãos? Amém. E aí você vai estar em espírito, como disse Paulo, né, em espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Porque se você não tem isto, você não está combatendo no mesmo espírito. Você não está combatendo aquilo que é errado, você está praticando aquilo que é errado. Versículo 28. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para nós é salvação. Paulo está dizendo: olha, seja digno do Evangelho de Cristo, apenas se porte dignamente conforme o Evangelho, mas não se espante quando você vê as pessoas resistindo ao Evangelho, resistindo à verdade. Isso é um indício de perdição. Ou seja, quer ser salvo? Sua vida precisa ser digna do Evangelho. Amém. Ah, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, sou da Quadrangular, sou da Tabernáculo. Nada disso vai servir. Deus não olha para a placa de igreja, Deus não olha nada, Deus vai olhar para a sua vida, se é digna ou não do Evangelho.
É o que Deus está olhando. Se a tua vida é digna do Evangelho. Se a tua vida não é digna do Evangelho, você vai resistir o que você ouviu, você vai continuar nos teus erros, você vai continuar nas tuas práticas, você vai continuar nisso, porque isso está indicando a tua perdição. É o que Paulo disse. Isso é indício de perdição. Mas para nós, ou seja, quem tem uma vida digna do Evangelho, é salvação, disse Paulo. Tem uma bifurcação aqui, você está andando, parece que está andando na palavra, no caminho, aí Deus está olhando, você pode ter a doutrina certa, você pode ter tudo certinho, mas se tua vida for errada, nada vai adiantar. Nada vai adiantar. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, ser cristão é nascer de novo. Jesus disse que aquele que não nascer de novo nunca poderá ter vida eterna. Lucas capítulo 6, versículo 46. Porque me chama Senhor, Senhor, se não fazes o que eu vos digo. Porque a gente chama, Jesus é meu Senhor, aí você glorifica, aí você não consegue se portar na rua, você não consegue se portar na sua casa, você não consegue se portar na igreja. Se na igreja tiver uma bagunça, na sua casa vai estar uma bagunça, na rua vai estar uma bagunça, porque a sua vida vai ser uma carta lida por todo mundo, as pessoas vão ler. Então, às vezes nós somos apegados com tantas coisas, irmãos. Hoje mesmo, não sei se os irmãos acompanharam, hoje mesmo eu estava dizendo, desculpa até sair um pouco hoje mesmo eu estava dizendo para a igreja que estou planejando, né? Tudo isso aqui são planejamentos, né? Deus sabe o que vai acontecer. Então, eu estou planejando deixar aquela moto, né, que está ali, deixar para os irmãos, justamente para isso, nem ficar nos meus cuidados mais, ficar aqui para os irmãos, vai para um lado, prega para cá, aí, sabe, para a obra mesmo. Mas quem é apegado com essas coisas, nem pensa uma coisa dessa, porque tem apego. É igual ser dizimista, tem gente, irmão, que pode olhar, por exemplo, tá? Daqui recebi uma benção do Senhor. A primeira coisa que você pensa é, eu vou fazer isso aqui, ou então vou guardar. Você não pensa, pode ser muito ou pouco, você nunca vai fazer, porque você está preso nisso aí. E quando a pessoa está presa, irmãos, acabou. Eu estou querendo mostrar para você, para que nós entendamos que muitas vezes nós estamos presos, quer seja nas finanças, quer seja no pecado, quer seja na vaidade, quer seja no que for, e nós temos que olhar aquilo que nos prende, porque se a sua vida não for digna do Evangelho, você está fora. Isso é indício de perdição, diz a palavra, é indício. Vocês estão entendendo, irmãos? É indício de perdição. Marcos capítulo 7, versículo 6 diz assim: respondendo Jesus, disse-lhe: bem falou o profeta Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você pode glorificar a Deus, você pode exaltar a Deus, glória a Deus, aleluia, o culto foi uma bênção, e aí no outro dia de manhã você está xingando seu marido, você está xingando seu vizinho, você está murmurando, você está reclamando, você está com mal-estar. Quando eu falo mal-estar não é enfermidade, estou falando com mau espírito, sabe? Acorda rancoroso, parece que o dia, parece que você foi a noite apanhando. Vocês estão entendendo? Porque a sua vida não é digna do Evangelho. Quem tem uma vida digna do Evangelho acorda na paz, acorda na bênção e dorme na bênção. Louvado seja Deus. Então, de que adianta eu honrar a Deus de lábios se o meu coração está longe? Jesus disse: olha, estou me chamando de Senhor em vão. Me chama de Senhor, mas não pratico o que eu ensino. Me honra de lábios, mas não passa de hipocrisia, porque o coração está longe de mim, disse Jesus. No versículo 22 do mesmo capítulo, ele começa narrando e vai dizendo assim: Senhor, Jesus pega e bota o bode para a esquerda, as ovelhas para a direita, chega para as ovelhas e diz: olha, eu tive doente, você foi me visitar, eu tive com fome, você me deu de comer, eu estava nu, você me deu de vestir. Entra no gosto do Senhor. Aí eles olharam: Senhor, mas quando foi que fizemos isso para ti, Senhor? Quando? Quando tu fez um dos meus pequeninos, tu fez para mim. Mas os bodes olharam aquilo e pensou: mas por que eu sou bode? Eu fiz, Senhor. Aí foi logo: Senhor, eu preguei a tua palavra, eu expulsei demônios, eu evangelizei, eu ganhei almas para o teu reino, eu curei os enfermos. Jesus disse: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, que praticais iniquidades. Se o justo apenas se salva, aonde está? Aonde vai? Aonde é o caminho daqueles que vivem no pecado ou aqueles que vivem na impiedade? E aí você vai ver que Jesus, ele deixa muito claro acerca disso. Marcos 7,7:
Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são apenas mandamentos ou preceitos de homens. Você acha que Deus está preocupado com religião? Ah, não, aqui na nossa igreja é boa, aceita isso, aceita aquilo outro, aceita aquelas coisas. São preceitos de homens? Jesus nem liga para isso. Pode abrir as portas. Ah, não, graças a Deus, nossa igreja tem muitas almas e não sei o que. Igreja cheia de pessoas vazias, que não tem comunhão com Deus, porque o evangelho já não combate mais o pecado. Irmãos, não se deixe escarnecer, como diz a palavra. Não se deixe escarnecer. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, nós precisamos entender que nós não podemos ensinar doutrinas que são apenas preceitos de homens. A nossa doutrina precisa ter ensinamento, precisa estar na palavra. Amém? Não a obediência maior, né? Da maior obediência, sinal da obediência de um cristão genuíno, irmãos, não é outra coisa a não ser a identidade de um verdadeiro cristão. Não existe nada maior do que a obediência. Isso é o sinal de um verdadeiro cristão. Quando você obedece, quando você vive, isso é um sinal de alguém que nasceu de novo. Amém? Então, seja o exemplo. Seja o exemplo. Se você não for um exemplo, irmãos, as coisas tendem a cair. Se você olhar, por exemplo, o exemplo de Marcos capítulo 11, versículo 25, você vai ver pessoas ali que estavam, por exemplo, oravam, mas não perdoavam. Hora de oração, mas não perdoa. O que você planta, você semeia. Você semeia, você colhe, perdão. Isaías capítulo 58, versículo 37, mostra de pessoas que jejuam, mas são opressores, oprimem o pobre, oprimem o humilde. Deus, sabe, a soberba. Não adianta nada disso. Não adianta nada disso. Então, cuidado, irmãos, com a adoração vazia. Cuidado com um culto sem Deus, aonde você diz, Deus está aqui, e aí Deus está tão distante, você nem percebeu. Sansão estava assim. Sansão disse, eu vou quebrar essas cordas como as outras vezes. E a Bíblia diz, e ele não percebeu que o Espírito o havia deixado. É tão triste quando nós pensamos que estamos cheios de Deus, que Deus está na obra, que Deus está fazendo tudo, e nós não percebemos que Deus já nos deixou. E Deus não nos deixa porque você está orando menos, e Deus não te deixa porque você parou de jejuar. Deus não te deixa por isso não. O que vai fazer você ser afastado de Deus é o pecado. A única coisa que pode te afastar de Deus é o pecado. É a murmuração, é a reclamação, é quando você começa a fazer as coisas deliberadamente. É essas coisas que te afastam de Deus. E a presença de Deus vai para distante. Então, rituais sem devoção, temos o culto, tem isso aqui, tem a hora dos louvores. Ritual sem adoração não existe. Se você sai da sua casa e na hora do louvor você não abre a boca para glorificar a Deus, tem algo errado na tua vida. Se na hora da pregação você está pensando, meu Deus, deixei a porta aberta ou fechada? Senhor, será que eu esquento na hora da janta eu esquento a carne ou eu frito um ovo para mim? Se você fica pensando em outras coisas fora da palavra, na hora de um culto, tem algo errado na tua vida. Então, rituais sem adoração não existe. João 4:24 diz que Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, se você for adorar de outra maneira, Deus nem está aí, porque Deus é Espírito. Se você adorar em carne, você no primeiro não alcançou Ele ainda. Por isso é necessário você nascer de novo, porque toda adoração é em Espírito. E toda adoração genuína tem que ser em verdade. Porque até Satanás é Espírito, mas ele não é verdade. Então a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Amém? Caso contrário, nós vamos ser uma igreja cheia de pessoas vazias. E aí você vai estar dentro do teu coração, você olha para o teu dia a dia e tem um buraco lá dentro e você não sabe por quê. Meu Deus, essa tristeza, essa angústia, esse buraco aí, ele não vai, nada vai suprir ele, a não ser Deus. Porque esse buraco é tão grande, irmãos, que só Deus pode preencher. Ele é exatamente do tamanho de Deus. E às vezes você não para analisar que se a sua vida é ou não é digna do Evangelho. A nossa fé, irmãos, não é apenas um sinal de ritualística. A nossa fé não se resume no ritual. A hora de louvor, vamos ficar em pé agora para ouvir a palavra, agora vamos curvar suas cabeças, olha, ritual é muito bom, não sou contra a ordem do culto, inclusive eu sou a favor da ordem do culto, desculpa até falar desses pontos, sou a favor, a mulher para um lado, irmão para o outro, menino não anda conversando, não anda sentando, não anda dormindo, não anda, sabe, eu gosto dessas coisas, tudo organizado, amém, não sou contra não,
Só que ritual não define se Deus está ou não em você, não é pela ritualística, amém? O que vai constituir se Deus está ou não é o teu relacionamento real e verdadeiro com Deus. Se você não tem uma relação com Ele, a pregação te ofende. Se você não tem um compromisso com Ele, se você não é dele, toda a pregação vai ofender a tua alma, porque a tua alma ainda está contaminada pelos aspectos malignos de Satanás, e você precisa nascer de novo. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13 diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Observe que a Bíblia está dizendo assim, ó, desenvolva a sua salvação. A Bíblia não está dizendo assim, ó, eu te salvei, agora uma vez salvo, salvo para sempre. Não, está dizendo desenvolva a sua salvação. Desenvolva a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. O que isso quer dizer? Deus, ele toca em você. Olha, Deus olha para você, não tem nada que presta. Pode você gostar ou não, em mim e em você, não tem nada que presta. Deus não olha uma qualidade, não, mas Deus gosta dessa qualidade. Que qualidade você tem? Você não tem nada, é Deus que efetua em você. A Bíblia diz assim, ó, desenvolver a vossa salvação. Ou seja, o Espírito Santo te toca, diz, rapaz, eu acho que vou decidir aceitar Jesus, ou, meu Deus, minha vida não está certa. E o Espírito Santo começa a te comover, a mudança. Ali é o Espírito Santo. Aí você vai desenvolver a salvação, ou seja, você vai cooperar com Deus, no sentido de, não, eu vou ouvir a chamada de Deus, porque muitos são chamados, poucos é que são os escolhidos. Então Deus está chamando, mas quem dá ouvido? Quem dá ouvido? E aí Deus está chamando, e a Bíblia diz que você precisa ter temor e tremor, ou seja, eu temo a Deus, mas eu temo também na base, porque se Deus me castigar, ai de mim, como Davi, temor e tremor. E aí ele diz, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, o que você quer é Deus que vai efetuar. Senhor, eu quero fazer uma campanha, Senhor, eu quero orar. É Deus que vai colocar esse querer em você. Não tem nada que aproveite em você. Aí o que vai fazer, ele, tanto o querer quanto o realizar, é Deus que vai operar em você. Porque se for você, de você mesmo, a Bíblia diz que dentro de você, a Bíblia diz que há um espírito que luta contra a carne luta contra o espírito, para que você não faça o que você quer. Ou seja, Deus colocou o espírito dele em você, porque você é mau, você não presta, eu não presto, nós não prestamos, e ele coloca esse espírito que fica comovendo, dizendo, meu Deus, eu não posso aceitar. Você peca e dói a consciência, e você chora, você se lamenta. É o Espírito de Deus contendendo contra a tua carne, porque a tua carne é má continuamente. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus não contenderá para sempre com o homem. Você tem um tempo para se arrepender, você tem um tempo da chamada de Deus, mas Deus breve virá e te castigará. Então, o verdadeiro serviço para Deus envolve uma cooperação. Eu tenho que cooperar, meu Deus, ele me chamou, meu Deus, eu vou ter que temor, vou servir a Deus, eu vou deixar esses problemas para trás, eu vou ter que deixar isso aqui tudo. Se olhar para essas coisas, eu não vou progredir na fé. Você tem que ir nessa linguagem, nesse sentimento, amém? Santidade diária. Se não tiver, meu irmão, não adianta. Santidade diária não é apenas as atividades religiosas. Tem culto que dia? Rapaz, hoje nem lembrava, hoje é sábado, tem culto, eu vou já para o culto. Não, nunca foi atividades religiosas. Tua salvação não está relacionada às atividades religiosas. A atividade religiosa é o prazer que um cristão tem de estar mais e mais na presença de Deus. É a tua santidade, é a tua vida com Deus, é o teu dia a dia. Senhor, mas como eu glorifico a Deus? João 15, versículo 8, Jesus ensina assim: nisto é glorificado o meu Pai. Ele está dizendo como que o Pai é glorificado: que deis muito fruto, e assim sereis meu discípulo. Como eu sou discípulo de Cristo? Se eu der muito fruto. Eu sou bom, mas eu tenho esses defeitos. Não, ele está dizendo assim: meu Pai só é glorificado se você começar a dar muito fruto. Meu Pai só é glorificado na tua vida. A tua vida só é digna do Evangelho se a tua vida der fruto. Nós não ganhamos uma alma, as pessoas não nos conhecem como genuínos cristãos. As pessoas olham para a gente e veem mais defeito que qualidades.
As pessoas olham para você e veem pessoas carrancudas, sabe? É cheio de coisa. Uns quando não é cheio de sofrência, é tanta coisa, sabe? É cheio de, desculpe a linguagem moderna de hoje, é cheio de mimimi, cheio de coisinha. Quando é outro, é cheio de arrogância. Ei, essas coisas afastam a presença de Deus. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e assim sereis meu discípulo. Ou seja, você primeiro, para glorificar Deus, tem que dar muito fruto. Se você der muito fruto, você é considerado discípulo de Cristo. Ah, pastor, eu estou servindo a Deus, mas o que você fez para o reino de Deus? Ah, Senhor, eu não tenho feito muita coisa não, mas eu vou para a igreja, eu oro. E os frutos? Não, os frutos eu não tenho dado. A Bíblia diz, e nisso, ou seja, consequência. A consequência é você, após agradar a Deus, glorificar a Deus, de forma a dar muito fruto, está agora relacionado diretamente como consequência de ser um discípulo de Cristo. Portanto, se eu não sou discípulo de Cristo, eu não agrado a Deus e minha vida não é digna do Evangelho. Então, é nossa vida de fato digna do Evangelho? Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz que a fé sem obra é morta. Ah, eu tenho fé. Prova através das suas obras. O que você tem feito para Deus? O que você tem feito para o reino de Deus? O que nós temos feito? Vindo para os cultos? Vindo para os cultos? Talvez muita gente não vem para os cultos, outros vêm, outros faltam um dia, outros não sei o quê, está serenando um pouquinho, eu acho que eu não vou, aí não sei o quê. Como é que se nossa vida é digna do Evangelho? A Bíblia diz que o ímpio não congregará para sempre na congregação dos santos. Às vezes a pessoa se afasta e não sabe porquê, e é a impiedade. Deus não permite, irmão, a casa de Deus ser profanada. Então nós precisamos buscar a presença do Senhor. Ah, o homem olha o externo, o pastor anda bem vestido. Não falo vestido, não falo de roupa nova não, estou falando com prudência, pudor. Anda com pudor, aí o meu coração é mau. Deus está olhando, não é para o que vocês estão vendo, Deus está olhando é para o meu interno. Isso é 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, diz assim: o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amém. Portanto, não se deixe escarnecer. Você não vai enganar Deus. Eu não vou enganar Deus. O que eu sou, Deus me conhece, e até o que eu serei. Todas as minhas mazelas, os meus pecados que eu nem imagino que eu ainda vou cometer, Deus já sabe. Deus já sabe. Quando você pede perdão, talvez com o coração sincero: Senhor, eu quero deixar esse pecado. Você até luta, Deus está olhando o teu coração enganoso e dizer: meu filho, minha filha está acreditando, mas ainda não alcançou a minha graça. Deus está olhando para aquilo e vendo o seu coração defeituoso, cheio de engano, e você se deixando escarnecer. Mas Deus está olhando aquilo, e mesmo assim Deus te ama. Mesmo assim Deus continua te amando. E aí você vai observar que Samuel, nos dias se eu entrar nesse contexto, eu acabo saindo aqui do texto. Eu ia falar um pouco sobre esse contexto do profeta Samuel. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai a vós mesmos. Deus não está dizendo assim: ei, prove para mim que você está na fé, prove para mim que sua vida é digna do Evangelho. Deus nunca pediu isso. Prove para mim que a sua vida é digna do Evangelho, prove não sei o que, prove para os outros que a tua vida é digna do Evangelho. Deus nunca pediu isso para ninguém. Deus está dizendo: examine o teu coração, se a tua vida realmente é digna do Evangelho. Examine se você realmente está permanecendo nessa fé. Prove para você mesmo, diz a palavra. Prove para você mesmo. Olhe para você, analise, reflita se realmente a tua vida é digna do Evangelho. Às vezes olhamos para o exterior, julgamos, olhamos coisas, somos carrancudos. Às vezes tapamos só com a peneira, um negócio pequeno se torna grande, e outros problemas grandes a gente faz que não está vendo. O que nós estamos fazendo, irmãos? O que nós estamos fazendo? É nossa vida digna do Evangelho? Eu poderia dar inúmeros textos bíblicos. Irmãos, texto bíblico não falta. Eu estou mais citando o texto do que trabalhando o texto ponto a ponto, porque eu quero que, ao terminar este culto, você tenha em mente que Deus não se deixa escarnecer. Quero que você tenha em mente que não importa quantas vezes você vem para o culto, Deus está olhando quem você é. Deus está olhando a natureza do teu coração. Se realmente houve a transformação,
ou se você anda com as suas dificuldades, botando tanta dificuldade, você mesmo coloca as suas dificuldades. Seja um cristão genuíno. Deixe as coisas para trás. Deixe as coisas que faltam. Deixa tudo. Olhe para frente. Às vezes queremos servir a Deus e estamos com uma sacola, uma bugiganga, uma bolsa cheia de coisas do mundo ainda. Iras, pelejas, dissensões, invejas, vaidades, apego às coisas terrenas, ao dinheiro e tudo mais. Estamos tão presos nessas coisas. Estamos provando que a nossa vida não é digna do Evangelho dessa forma. Deus não se deixa escarnecer. Deus jamais se deixa escarnecer. Ah, Senhor, eu estou na casa de Deus, estou vivendo essa vida suja, mas ninguém sabe, eu estou fazendo isso. Deus não se deixa escarnecer. Você plantou? Vai colher. Vai colher. Então tenha temor, tremor. Você acha que Davi, quando falhou, você acha que Davi foi aquela queda de Deus? Você acha que a mão de Deus é assim, irmão? Você acha que Deus é injusto? Davi falhou, aí Davi, após falhar, aí Deus foi lá, mandou o profeta e disse assim: ei, tu falhou, matou como é que era o nome do servo dele? Como? Urias, perdão. Matou Urias e não sei o que. Você acha que foi assim, tão rápido? Não. Davi passou 2 anos. Você pode, eu acho que é Provérbios. Tem uma escritura que você consegue comparar ali o tempo. 2 anos na prática do mesmo pecado. Ele estava condizente com aquele pecado, vivendo a vida de pecado. E Deus deu tempo. 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 Ele custou colher, custou. Mas quando colheu, tudo caiu em ruína de tal modo que mesmo após o seu arrependimento, a Bíblia diz que o seu reinado nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Nunca mais teve sequer a paz que o rei tinha. Nunca mais. Porque Deus esperou. Deus não é injusto. Aí você está aqui servindo a Deus, aí você caiu. Pode ser um pecado terrível, que Deus livre. Você acabou ceifando a vida de alguém, ou você acabou caindo em adultério, que seja, pode ser o que for. Não é aquilo que vai fazer a mão de Deus pesado. Não, Deus, olha, irmão, se nós, cidadãos da terra, se o homem, por exemplo, for roubar por exemplo, um picolé de uma criança, ou se o homem assassinar, por exemplo, são 2 coisas diferentes, a pena relevante de acordo com a situação que ele cumpre. Imagine Deus que é perfeito. Deus não vai pesar. Agora, às vezes, o problema é que às vezes nós estamos nos deixando escarnecer, nós achando que as coisas estão indo, parece que as coisas, e a presença de Deus vai se indo, a presença de Deus vai se afastando, aí a igreja começa a desandar, aí a tua vida com Deus começa a desandar, aí a pessoa, não, graças a Deus mudei, só um dia, passa 2, 3 meses, vai olhar, é a mesma pessoa de novo, é a mesma briga de novo, é a mesma coisa de novo. Então, ou muda, ou, irmãos, Deus não está na mentira, Deus não está na falsidade, Deus não está na falsa promessa, Deus está naquilo que é verdadeiro. Você pode gostar ou não gostar, Deus é verdade e nós precisamos ter a verdade. Deus está na verdade. Amém? É sua vida digna do Evangelho? Reflita. A Bíblia diz que você precisa provar para você mesmo. Feche seus olhos um minuto. Eu quero que você reflita. É sua vida digna do Evangelho? Você que está meditando, com os olhos fechados, reflita. Reflita um pouco, analise o que foi pregado. Nem todo mundo vai conseguir analisar. Se tua vida está longe, distante, sequer você vai conseguir. Mas analise, reflita. É sua vida digna do Evangelho? Prove para você mesmo. A partir de hoje, nós vamos fazer uma oração, e a partir de hoje, você vai provar para você: Senhor, eu preciso provar para mim mesmo que minha vida é digna do Evangelho. E o Espírito Santo agora vai começar a mostrar para você, tocar os teus erros, as tuas falhas, que precisa mudar, quer seja em palavras, em obras. E então,
tudo aquilo que o Espírito Santo estiver tocando, essas coisas que ficar vindo sobre o teu coração, a tua mente, o Espírito Santo vai tocar. E quando tocar, prove para você mesmo que a sua vida é digna do Evangelho. Prove. Senhor Deus e soberano Pai, nós oramos pedindo perdão, Senhor. Pai, traga a cada coração, a cada mente, aquilo que precisa ser mudado, para que a nossa vida possa ser achada digna do Evangelho, para que naquele grande dia nós não possamos ser pegos de surpresas. Senhor, aceite cada reconciliação dos teus servos, que nesse momento, Deus, estão aqui em oração, em sinceridade. Eu sei que o Senhor não ouve a oração do soberbo, daquele que não busca comunhão, mas o Senhor, Deus, como diz a tua palavra, ouve o coração daqueles que temem ao Senhor, aqueles que desejam a tua face, desejam ver a tua glória. Pai, perdoa as nossas vidas, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, nós vamos fazer só essa oração agora final para irmos para casa. Espero que você possa refletir nessa mensagem. Amém? Senhor Deus, Pai, leve para casa os teus servos, cada um de nós, sempre onde andarmos, que o Senhor esteja à frente, porque o Senhor é nosso acordar, o Senhor é o nosso respirar, o Senhor é o nosso levantar, o Senhor é o nosso dormir. Sem Ti não vivemos, não comemos, não dormimos. Sem Ti, Deus, nada somos. Senhor, nunca retire de nós a Tua presença, mas nos ensina a descer cada vez mais. Pai, que cada um de nós possamos sentir a Tua presença, que possamos voltar para casa, refletindo, Deus, e que Teu Santo Espírito possa estar entronizado no centro dos nossos corações, e nós possamos provar para nós mesmos que a nossa vida é digna do Teu Evangelho, não por nós mesmos, mas por aquilo que o Senhor faz por nós. No nome de Jesus te agradecemos. Amém.